E o enquadro da Força Tática? Que mandaram você deitar no chão? O Chupão contou essa história? Não. Não? Chupão não contou, não? Não. Sabe por que ele não contou? Porque quem deitou foi ele. Ah, é? Foi. Na verdade, assim, a gente tava fazendo uma investigação ali na área da Brasilândia, né? Esse enquadro foi da hora. Foi da hora porque não foi eu que tomei enquadro. Foi ele e o Guilherme. A gente trabalhava no GOI, né? E a gente tava fazendo um levantamento lá de uma lojinha. A lojinha é a biqueira, né? Biqueira. A gente teve uma denúncia lá e a gente foi fazer um levantamento lá dessa biqueira. E eles estavam à paisana, né? E a gente trabalhava no GOI, apesar de que a gente não tinha... Costumeiramente a gente não podia fazer isso. Não é que não podia. Costumeiramente, e no padrão do GOI, né? Naquela época, a gente não tirava o uniforme. Mas como a gente também fazia eventualmente o serviço policial de investigação, a gente resolveu investigar. Porque nós somos policiais e a gente não pode prevaricar. Então, quando a gente recebe uma denúncia, por exemplo, ou uma informação, ou uma denúncia de algum local, alguma coisa que esteja acontecendo, que seja crime, a gente tem que verificar. E aí, nesse dia, a gente verificou, a gente desceu, né? Eu tava na viatura, né? Eu fiquei na viatura, que eu tava dirigindo. E o Guilherme e o Rafael desceu lá no local, lá pra fazer a investigação. E... Na verdade, assim, aí, claro que eu não estava presente nesse momento, né? Não no momento da abordagem. Depois eu cheguei lá, né, efetivamente, e aí a gente constatou como foi a abordagem, e eles desceram para fazer essa investigação, e a gente acabou tomando enquadro da Força Tática, e eles mandaram a gente deitar no chão, enfim, foi aquele esculacho meio padrão. Até a gente entende hoje, né, porque a gente estava no local que realmente era um local de crime. Dia? Hã? E no dia? No dia travou até o nariz, né, até o buraco do nariz. Mas graças a Deus deu tudo certo, pelo menos depois a gente se identificou, né? Aí eu me identifiquei, o Rafael se identificou, o Guilherme se identificou. Depois ficou meio esquisito, foi aquela, né? Que ninguém gosta de tomar esculacho, ainda mais deitando no chão, né? Mas vocês deitaram no chão? Chegou a deitar? Deita, não deita pra você ver. Você é doido, rapaz? Você não deita, os caras fazem você deitar de alguma forma. E agora a gente pensando de uma maneira mais tranquila, eles não estavam errados porque eles estavam fazendo também o trabalho deles, né? A polícia militar tem que fazer o trabalho também o trabalho policial. E eles estavam fazendo o trabalho deles. E a gente também estava fazendo. Depois a gente bateu um pavo e ficou aquela coisa meio chata na hora, mas ficou tudo tranquilo depois. Todo mundo voltou para casa são e salvo. Todo mundo se resolveu ali na hora. Todo mundo resolveu ali na hora. Isso é o que mais importa, né? Sair todo mundo de boa. Depois que acabou, né? A poeira acabou baixando, o ânimo acabou sendo controlado. Aí eles verificaram realmente que a gente também estava no lado da polícia, né? Nós depois nos identificamos. Depois veio, pediram desculpa, falou: poxa, a gente não sabia, você estava paisano, não tá escrito. Era um beco, tava escuro. E realmente era um beco, tava escuro. E, enfim, aí resolveu, tá tudo certo. Mas numa situação dessa, vocês estavam armados? Sim, nem sim. Eles desarmaram vocês, alguma coisa ou não? Não, nessa hora ele chegou pra desarmar, mas a gente começou a discutir, né? Aí depois como a gente começa, nessa hora a gente tem que se identificar, né? Até porque de repente, para não evitar de repente que alguma coisa possa acontecer de uma outra forma, né? Controle. Então a gente, primeiro a gente tem que se identificar, né? A gente não vai pegar na arma, nada, mas a gente se identifica, levanta a mão, fala: não, polícia, tá não sei o que. Depois mostra funcional. Mas aí a gente não desarma, mas eles ficam naquele enquadro, até saber realmente se nós éramos policiais. Sim. Então, até eles identificarem realmente que nós tínhamos a funcional. Então, até passar toda essa parte aí, a gente tava... Momento tenso. Momento tenso a gente tava... teve que ficar no chão, né? Não teve jeito. Porque um tempo atrás teve uma parada dessa aí, né, mano? O cara tomou um enquadro, acho que do tático. E aí o cara falou: não, sou polícia civil, e pá. Teve uma parada na realidade. Matou, acho que 2 ou 3 polícia, não foi? Acho que foi, mano. Você chegou a matar? Matou. Então, não, mas eu me lembro dessa história, na realidade, assim, esse cara não era policial. Não era. Ele tava armado, mas ele se identificou como se fosse. Isso. Então eu acho que nesse sentido, porque muita gente se identifica, ou tá armado, ou fala que é policial, e na realidade não são. Então, até você identificar realmente que aquilo lá é verdade. Aquela pessoa, aquilo lá é verdade, aquela pessoa é realmente um policial, então você tem que fazer todo o procedimento, o padrão, né, de enquadro, que é você pedir identificação, que é você de repente verificar se a funcional, tem muita gente que anda com funcional falsificada, enfim,
Aí você tem que fazer o levantamento, você faz a pesquisa junto, no caso da Polícia Militar, junto ao Copom, né? Você faz toda a parte de pesquisa, aí depois que você é identificado, a partir do momento que você é identificado, que zerou o problema, cada um vai pro seu canto, tá tudo certo. Às vezes acontece, de repente, de extrapolar um pouquinho. Eu acho que, não sei se vocês acompanharam, acho que no Rio Grande do Sul, teve um caso que um policial civil tomou a abordagem dos foi policiais Santa Catarina, eu acho. Acho que foi Santa Catarina. Né? Que ele fica falando... Sou policial, se identifica, ele falando, não vou me identificar. Já enfim, me identifiquei. Já me identifiquei, aí você tá armado, tô armado, aí os caras foram pra cima. Eu acho que naquele sentido, acho que podia ter equilibrado, né, de uma outra forma. Né? É que assim, é difícil a gente falar porque a gente não tava presente. E também não sabe a hora que começou a gravar. Exato, então a gente não sabe o antes e nem o depois. A gente só viu aquele momento lá do enquadro. Nem julgando nenhum, nem o outro, eu acho que assim, talvez pudesse ser evitado de uma outra forma, né? Se ele identificou, verifica, tem o procedimento correto, tem o procedimento de você fazer a verificação, tem como você de repente levantar se aquela funcionária é verdadeira, tem como se, sabe isso, com toda a situação segura, né? Eu acho que, não sei, enfim, que nem eu tô te falando, a gente não pode julgar porque a gente não estava presente, vai saber o que realmente aconteceu, mas enfim, eu acho que poderia ter sido evitado de alguma forma.